livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Nós chegamos hoje à nossa penúltima mensagem no livro de Eclesiastes. Semana que vem a gente encerra esta série, que chamamos de Agridoce. Eclesiastes 11, a partir do verso 7. E vamos ler até o verso 1 do capítulo 12. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Alguém disse que quando nós somos perguntados se está tudo bem, nós deveríamos responder: tudo é muita coisa. E aí, tudo bem? Tudo é muita coisa. Uma resposta inteligentíssima, humorada e verdadeira. Porque pedir para tudo estar bem é pedir muito. Quem é a pessoa que está com 100% da vida do jeito que gostaria? Quem que não tem nenhuma pendência emocional, financeira, espiritual, física? Quem que não tem um único problema para ser resolvido essa semana? Então, tudo é muita coisa. Mas geralmente nós respondemos: tudo bem. E aí, tudo bem? Tudo bem. E esse tudo bem, que deixou de ser uma pergunta e virou um cumprimento, na verdade está querendo dizer o seguinte: nem tudo está bem, mas está sob controle. Por exemplo, quando um amigo está enfermo e nós dizemos para ele assim: então quer dizer que você já foi ao médico, você já está medicado, então está tudo bem. Tudo bem não está, mas está tudo bem, entendeu? E aí, esse tudo bem significa que nem tudo, mas o saldo é positivo. Nem tudo, mas fazer o quê? Esse tudo bem significa nem tudo, mas eu já aprendi a conviver com isso. Eu já me habituei, eu já me adaptei a essa situação. Ou seja, é uma resposta de resignação. Até porque, já que não tem nada para ser feito, como diz o ditado, o que não tem remédio, remediado está. E aí, dependendo desse nem tudo está bem, parece que está tudo mal. Porque existe o nem tudo está bem que nós conseguimos responder, tudo bem. E existe o nem tudo está bem, que é ali uma pequena área da vida que não vai bem. Só que dependendo dessa área e da intensidade desse nem tudo está bem, esse pouquinho que não está bem
faz tudo ficar mal. E isso afeta a nossa vida de tal maneira que nós temos a sensação, às vezes a certeza, de que as próximas semanas serão de noites mal dormidas. É por tudo isso que quando alguém pergunta, tudo bem? Nós respondemos, tudo bem. Mas o fato é que nós gostaríamos de ter uma vida para a qual a resposta à pergunta, tudo bem, de fato fosse, tudo bem mesmo. Nós gostaríamos de ter uma vida em que nós pudéssemos dizer, sem medo nenhum, está tudo bem. Mas a gente sabe que aqui nesse mundo as coisas não são assim. E Salomão nos lembra que aqui nesse mundo, na maior parte das vezes, o nosso tudo bem vai ser nem tudo está bem. Salomão nos diz que nós teremos dias de trevas. Não é isso que ele diz no verso 8? Há dias de trevas, dias maus, dias escuros. A nossa irmã Adriana ontem estava levando a mãe dela para uma festa lá familiar, passou mal, correu para o hospital, a mãe está entubada e o irmão da mãe morreu hoje. Hoje é um dia sombrio para ela, um dia escuro. Salomão nos lembra que nós teremos muitos momentos em que a fadiga será a nossa companheira. E que durante aqueles momentos ali, às vezes até alguns ciclos, a alegria não vai ser uma presença entre nós. Salomão nos lembra que aqui nesse mundo, nós iremos passar por ciclos, momentos de desgosto, de dor na carne. Ele diz aí no verso 10, o desgosto, a dor na sua carne. E ele vai dizer no verso 8 que esses dias tenebrosos não são poucos. Olha o que ele diz aí. Deve-se lembrar de que há dias de trevas, porque eles serão muitos. Muitos dias de trevas. Essa é a vida. A minha, a sua, a nossa. A nossa vida é cheia de desgosto. Vemos perversos recebendo o que seria dos justos. Vemos o mal sendo recompensado e dessa forma encorajando outros a praticar o mal. Vemos que quem aumenta em conhecimento aumenta em tristeza. Tudo isso que eu acabei de descrever é o que Salomão vem dizendo que é possível visualizar na terra. Ele vem dizendo isso ao longo dos capítulos. E aqui ele chega a uma conclusão onde ele nos diz que compreender que esse mundo está quebrado vai nos ajudar a não colocarmos a nossa esperança aqui. Parece que Deus, Ele criou o mundo de tal forma que a quantidade de decepções, de desgostos, de frustrações que nós enfrentamos aqui é para nos lembrar que aqui não é o nosso lar final. A quantidade de problemas que nós enfrentamos aqui é para nos ajudar a lembrar e a colocar o nosso olhar para aquilo que vem depois. E aí, diante dessa triste realidade, Salomão sugere então o seguinte, olha aí no verso 9: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Algumas pessoas, ao lerem esse verso, são levadas a acreditar que elas podem fazer aquilo que elas bem entender, aquilo que elas bem entenderem. Na verdade, isso é
que os jovens, principalmente os jovens, fazem. Não por acaso ele fala da juventude nesse mesmo verso. Os jovens são aqueles que pensam primeiro neles e depois neles também. Os jovens pensam que o mundo gira em torno deles. Vivem o momento, o hoje, o agora, sem planejar o amanhã. Com prudência, com responsabilidade. É típico do jovem não pensar na consequência dos seus atos. Você tem filho adolescente em casa, jovem, você sabe que eles não arrumam a bagunça. E assim é na vida. Eles deixam um caos por onde eles passam. Desfrutam ali do prazer imediato do sexo, sem assumir o compromisso amoroso a longo prazo do casamento. Não é por acaso que Salomão vira e diz: olha, ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, vírgula. Não é um ponto final. Ele diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Toda vez que nós seguimos o nosso coração, todas as vezes que caminharmos na direção daquilo que o nosso coração nos sugere, nós precisaremos dar contas a Deus daquilo que fizemos. Então Salomão, ele não diz isso que diz aqui para passar a impressão de que Deus está ali à nossa espreita, dizendo assim, ó, cuidado, ali na curva ele vai te buscar. Não. Salomão diz isso para nos lembrar que vivemos na presença de Deus. E é na presença de Deus que nós somos chamados a nos alegrar. Deus te pedirá contas é uma lembrança daquele grande dia em que Deus, por meio de Jesus, como diz Paulo lá em Romanos 2, julgará o segredo do coração dos homens. Esse dia do julgamento, em que Deus vai pedir contas a todos os homens por todos os seus atos. Esse dia ele pode parecer distante demais para fazer diferença nas nossas decisões diárias. Só que o juiz, diz Salomão, ele está sempre próximo. O juiz, ele vê tudo que nós fazemos. No livro de Jó é dito que Deus perscruta até as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Então você não tenha dúvidas. Tudo que nós fazemos tem repercussão na eternidade. A maneira como nós gastamos o nosso dinheiro tem repercussão na eternidade. Deus te pedirá contas. Como nós cuidamos do nosso corpo, Deus te pedirá contas. Como nós usamos o nosso tempo, Deus te pedirá contas. O que nós decidimos em relação ao futuro, Deus te pedirá contas. Tudo que nós tocamos, saboreamos, ouvimos, vemos, tudo que importa ao juiz, deveria importar também a mim e a você. Então o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, olha, regozije-se, mas faça isso com responsabilidade. Desfrute dos prazeres da vida, mas não desfrute de maneira pecaminosa. Lembre-se do mandamento de Deus de fugir das paixões da mocidade.
Lembre-se da ordem divina de seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles de coração puro que invocam o Senhor. Depois dessa importante orientação, olha aí no verso 10, Salomão nos aconselha a eliminar as coisas ruins da vida que perturbam a nossa alma e o nosso corpo. Ele vai dizer: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Um desgosto é qualquer problema que nos traz preocupação. Tem alguns aí no seu coração agora? Quem dera, pastor, que fosse só um. Um desgosto é tudo aquilo que deixa você irritado, enfurecido, entristecido. Um desgosto é aquela amargura provocada por um mundo decepcionante. Nós poderíamos aqui fazer uma lista de desgostos imensa. Seria difícil a gente saber por onde começar, onde terminar, porque os desgostos, eles são os mais variados e os mais diferentes para cada um de nós. O que enfurece e irrita uma pessoa pode não ser aquilo que enfurece e irrita a outra pessoa. No entanto, nós concordamos que a vida, ela é repleta de situações assim, de desgostos, cheia de dor física, cheia de doenças, cheia de acidentes, cheia de deficiências. E todos nós, sem exceção, sofremos as mais diversas dores. E aí, diante desse quadro, Salomão nos diz que nós devemos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Nós devemos fazer aquilo que nós pudermos para remover o desencorajamento da alma, para minimizar o dano ao nosso corpo. Ele está aqui nos convocando, nos incentivando a escapar da dor, a viver uma vida que, quando for possível, driblar a dor, mas nós sabemos que na maior parte das vezes a gente não consegue. Nós não teremos sucesso. E aí, nesse cenário, nesse contexto, ele nos exorta a cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Ele nos aconselha a, enquanto pudermos, viver livres de preocupações. No meio de tantas orientações, Salomão dirige sua última instrução aos jovens. Ele vai dizer aí no verso 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É uma orientação dirigida aos jovens, mas as pessoas que melhor entendem essa orientação são as pessoas idosas. Como que nós vivemos num mundo caótico? Como que nós vivemos num mundo sem sentido, num mundo quebrado? Salomão vai dizer: não deixe o principal de fora. Salomão nos chama aqui para uma vida centrada em Deus. E ele vai então afirmar que o melhor remédio para o desgosto, o melhor remédio contra a dor, é entregar toda a nossa preocupação àquele que nos criou e àquele que sabe tudo sobre nós. Lembre-se do seu Criador, diz Salomão, só assim o seu coração andará direito. Lembre-se do seu Criador ao levantar
acordar e ao dormir. Lembre-se do seu Criador ao ficar parado na BR ali 2 horas e meia, tentando chegar em casa. Lembre-se do seu Criador, não apenas no culto, mas também quando você estiver lá no estúdio, na academia, cuidando da sua saúde física. Lembre-se do seu Criador ao respirar e quando também o ar faltar. Lembre-se do seu Criador ao sorrir e ao chorar, ao brincar, ao estudar. Lembre-se do seu Criador quando você estiver indo para o trabalho e quando você estiver voltando do trabalho. Lembre-se do seu Criador quando você estiver lá abrindo o vinho do Porto ou o xarope para tosse. Seja em que contexto for, lembre-se do seu Criador. E lembrar-se do Criador é muito mais do que trazê-lo à memória. É incluí-lo na vida. É louvá-lo constantemente por todas as suas bênçãos. É orar diante de todos os problemas que se apresentam todos os dias para você. Salomão está dizendo, olha, nós suportamos esse mundo caótico, tendo Deus constantemente nos nossos pensamentos. Hoje de manhã aqui no EBD eu citei Spurgeon, mostrei ali os livros dele. Spurgeon uma vez disse assim: nos últimos 40 anos da minha vida, eu não passei 15 minutos sem pensar em Jesus. Dá para você? Isso não é simples, mas é recomendável. Isso não é fácil, mas pode ser buscado. Incluir Cristo em todas as coisas que nós fazemos, tentando nos ajudar a lembrar do Criador em todas as circunstâncias da vida. Salomão ele nos oferece um dos poemas mais memoráveis, mais encantadores e extraordinários da Bíblia. O poema que trata da realidade da mortalidade. É um dos poemas mais lindos escritos sobre o processo de envelhecer. O momento de lembrar-se do Criador olha aí, ele diz, quando que nós devemos lembrar do Criador? Verso 2 do capítulo 12. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. O verso 2 compara que os problemas da idade com a vinda de uma tempestade. Você já parou para observar quando a tempestade está vindo? Há pouco tempo a gente estava, eu, Cris, Arthur e Alice, lá em Guarapari, num lugar alto assim, um prédio.
E nós vimos aquela tempestade se formando. As nuvens escurecendo. Vinha assim, um negócio impressionante. Salomão diz, é isso que acontece quando as pessoas envelhecem. Como assim? Quando nós ainda somos jovens, há tempo para o céu clarear. Mas quando nós envelhecemos, nós sofremos de um problema atrás do outro, sem tempo de recuperação. Depois no verso 3, 4 e 5, ele faz aqui uma bela comparação do nosso corpo e da nossa vida. E compara o corpo e a vida com uma casa que vai sendo destruída com o passar do tempo. Os guardas da casa são os braços de uma pessoa que começam a tremer. Os homens fortes, as pernas que começam a se curvar com a idade. Os moedores, os dentes, caso ainda tenha sobrado algum. As janelas são ali os olhos, ofuscados pela catarata, ou por alguma perda de visão. As portas, os ouvidos que estão surdos e não ouvem bem. Chega um dia em que a casa ruirá por completo e a vida se vai. Parece ser essa a ideia aí da lâmpada de ouro presa a um fio de prata, quando ele fala aí no verso 6. E Salomão também usa a metáfora de um jarro quebrado junto a um poço aí no verso 6, ou seja, os utensílios estão quebrados e não podem ser consertados, então é inútil tentar puxar a água que nos daria a vida. Uma hora quebra, uma hora acaba, uma hora você se vai. E antes desse dia chegar, você fica cada vez mais frágil. O que mais poderia ser dito sobre a morte? Ele diz aí no verso 7, morrer é voltar ao pó. Nós temos aqui a maldição que Deus pronunciou sobre Adão quando ele pecou. Até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós somos feitos de pó, e ao pó retornaremos. Um dia, o meu, o seu, o nosso corpo voltará para a terra, e a nossa alma retornará para o Criador. Um dia, a noite nos apanha. Mas para quem é do Senhor, isso é bênção. Hoje, muitos aqui são fortes, jovens. Mas em breve, muito em breve, vão envelhecer. E se você não acredita que é breve, pergunte para alguns aí com cabelo grisalho. Pergunta ali para o irmão Darcy. Essa é uma realidade sombria deste mundo caído que todos nós precisaremos encarar. E Salomão então nos diz assim: lembra-te do teu Criador, antes que a casa fique velha. Lembra-te do teu Criador, antes que a tempestade venha. Lembra-te do teu Criador quando você ainda tem força. Nós estamos aqui diante de uma exortação importantíssima. Lembre-se de Deus enquanto você tem uma mente sã. Lembre-se do Senhor enquanto você estiver tomando decisões que vão definir o curso da sua vida. Lembre-se do Criador antes de você tomar decisões ruins, das quais você vai se arrepender futuramente.
Lembre-se de Deus enquanto você tem uma vida inteira para viver, e viva essa vida para a glória de Deus. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ao contrário do que se imagina, essa passagem aqui não é somente para jovens, ela contém aqui um encorajamento extremamente valioso para os santos mais idosos. Envelhecer e encarar a morte são algumas das experiências mais difíceis da vida. Poucas coisas são mais difíceis do que envelhecer e encarar a morte. Mas, pastor, o senhor só tem 45 anos. Como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso porque esse livro aqui fala sobre isso. E a Bíblia diz que envelhecer graciosamente significa saber que Deus bondosamente comanda cada fase da nossa vida, cada fase da nossa existência. Teve um cartunista americano chamado Dr. Seuss, que morreu em 1991. Num dos seus desenhos, ele conta uma história muito interessante. E ele diz ali que havia um pessoal esperando a virada do ano. E o pessoal estava de olho no relógio. Na verdade, um relógio na parede. Esperando o relógio, só que o relógio estava quebrado. E quando eles perceberam isso, já tinha acontecido a virada. E as pessoas ficaram extremamente tristes, porque perderam aquele momento mágico para eles da passagem do ano, e isso era gravíssimo naquela cultura. Existe muita gente amargurada na vida, porque ficou olhando para o relógio errado. Amargurada na vida porque ficou olhando para o relógio errado e perdeu fases importantíssimas da sua vida. Por falta de sabedoria, nós corremos o risco de perder momentos maravilhosos, encantadores que Deus nos proporciona. A pessoa pensa assim, quando tem 15 anos, quando eu tiver 18 anos vai ser bom, porque aí eu vou poder dirigir. Quando ela completa 18 anos, ela pensa assim, eu quero ter 25 anos, para as moças de 18 poder dar uma chance para mim. Aí quando ela tem 25 anos, ela quer ter 35 para ela poder estar num emprego mais estável. Quando ela tem 35 anos, ela quer ter 45, porque 45 ela já vai ter acumulado mais dinheiro. Quando ela tem 45, ela queria ter 35, para ter mais vitalidade. E quando tem 55, queria ter 25, para poder jogar bola, sem ficar doendo tudo. E assim nós vamos vivendo, inventando todo tipo de tratamento, de cirurgia, para tentar mudar o relógio da vida, em vez de tentar aproveitar e sentir o que Deus está fazendo com a gente naquele momento da nossa vida. A gente olha para o relógio errado e a gente perde as viradas das fases extraordinárias que Deus nos dá. Gente amargurada na vida, que fica olhando para o relógio errado a vida toda. Passa a vida toda dizendo assim, ai quem me dera, ai quem me dera. É a fala, é a frase da vida da pessoa. Não por acaso Moisés alertou, ensina-nos a contar os nossos dias. Se a gente não percebe os ciclos e as fases da vida, a gente perde muito do que a gente tem
para aproveitar cada uma delas. Infelizmente, existe um monte de gente amargurada por um ciclo que se fechou e que nunca mais vai ser aberto. A pessoa está presa àquele ciclo lá, presa emocionalmente, ligada àquilo no passado, e impede a pessoa de desfrutar de novos ciclos, de novas experiências, de novas circunstâncias. Meus irmãos, Deus escreve a nossa história e nós envelhecemos, é o que Salomão está dizendo. E nesse processo de envelhecimento, aproveite cada momento que Deus tem te dado, onde quer que você esteja. E aqui eu peço um pouquinho mais da sua atenção para o que eu vou dizer. Nós temos aqui entre nós alguns anciãos. Alguns anciãos. E o que Salomão está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: é importante que os anciãos mostrem as suas cicatrizes. É importante. Não se preocupe em escondê-las. É útil para o povo de Deus ver o peso dos anos vividos nesse mundo quebrado. A cada dia que eu vivo nesse planeta, nesse país, eu tenho cada vez mais forte a sensação de que as pessoas que envelheceram, elas merecem o meu respeito. Porque chegar onde vocês chegaram não é simples. Viver num mundo caótico como o nosso e chegar onde vocês chegaram não é uma coisa simples. É impressionante quão longe vocês chegaram. Quantas experiências traumáticas, quantas dores, quantas lutas, quantas angústias, quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas derramadas uma pessoa de 70, 80 anos tem no seu currículo. O que Salomão está dizendo aqui é: não deixe que a vitalidade dos jovens roube de vocês a honra que os seus anos de vida cultivam. Há um pensamento que diz que os anos sabem de coisas que os dias desconhecem. Os anos sabem de coisas que os dias desconhecem. É por isso que na palavra de Deus e na casa de Deus, os anciãos merecem ser honrados. Porque nós vamos observando com admiração e com assombro aquilo que Deus já fez nessas pessoas. Jovens, vocês que estão aí, observem os anciãos. Aprendam com eles. Ouça-os. Os nossos anciãos já viram mais luz e mais trevas do que você jamais pode imaginar. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E por fim, esse texto nos mostra que o Criador se lembra de você, mesmo quando você não se lembra do Criador.
Esse texto nos ensina que a nossa segurança de salvação não depende da nossa lembrança de Deus, mas da promessa divina de Deus se lembrar de nós. A maravilha não é que nós nos lembramos do nosso Criador, mesmo que sejamos chamados a fazer isso. A maravilha é que Deus se lembra de nós agora e irá se lembrar de nós durante todos os nossos dias. É o que Jesus diz lá e João relatou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É promessa de que nós seremos lembrados por Deus até o último dia das nossas vidas aqui nesse mundo caótico. Talvez seja por isso que alguns crentes idosos têm um coração tão jovem, que nem parece envelhecer, porque eles são como aquela palmeira mencionada lá no Salmo 92, que cresce na casa de Deus, e o salmista diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Por fora podem estar se corrompendo, mas por dentro a linguagem bíblica é que eles se renovam a cada dia. E aí, Salomão termina o livro exatamente da maneira que ele começou. Olha que coisa impressionante. Lá no capítulo 1, ele começa o livro assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Agora olha como que ele termina o livro, verso 8 do capítulo 12. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Voltamos ao ponto de partida. Mas depois de tudo que vimos, estamos mais sábios. Depois de tudo que lemos, encontramos mais sabedoria. Voltamos lá onde tudo começou, mas depois de tudo que ouvimos, estamos aptos a viver de uma forma mais sábia. Mas, pastor, o livro ainda termina no verso 14. Pois é. Ainda tem uma cena pós-crédito aqui. E a gente vai vê-la domingo que vem. Mas a gente poderia dizer que aqui ele encerra o livro e diz que tudo é vaidade, a não ser que a gente se lembre do Senhor todos os dias da nossa vida. E é como ele vai concluir na cena pós-crédito. De tudo que se tem ouvido, sabe, tudo que eu acabei de falar, tudo que eu acabei de descrever, tudo que eu acabei de mostrar para vocês, todo esse tempo, de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos neste mundo caótico, com temor no coração, com amor por Ele. Isso é ser sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos ajude diante de todas essas orientações que o Eclesiastes nos oferece e que elas possam estar sendo revisitadas pela nossa mente, pelo nosso coração, para que a gente não venha esquecer delas
e que a lembrança delas nos ajude a viver nesse mundo de forma sábia. Tolo é aquele que ouve e deixa para lá. Tolo é aquele que ouve e não constrói a sua casa sobre a rocha. Tolo é aquele que ouve e não pratica. Que Deus nos ajude e que essas verdades possam consolar, confortar e estimular as nossas vidas aqui neste mundo. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja o Teu nome por todas essas verdades que ouvimos, aprendemos, por todas essas verdades que nos confrontaram ao longo de todo esse tempo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a revisitá-las, que as anotações no papel, na mente, no coração, não sejam esquecidas. Que aquelas verdades aqui proferidas possam se fazer presentes no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, profissionais, que essas verdades possam se fazer presentes na vida de cada um de nós aqui, na comunidade a qual pertencemos aqui. Ó Deus, que o nome de Cristo seja honrado através dessas exposições da Tua palavra. Assim nós oramos, assim nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus.